Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, o versículo 1 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Até aqui. Veja, irmãos, recordando aqueles que não pegaram a última palavra, o capítulo 12, 13 e 14 é um capítulo em que nos remete para o futuro. Por causa desses capítulos, de um ou outro texto, o livro do profeta Zacarias é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. E o último capítulo do livro é um dos capítulos mais difíceis de toda a Bíblia. Por quê? Porque ele nos remete ao chamado Dia do Senhor. O que é o Dia do Senhor? É o dia do juízo. É o dia do acerto de contas. É o dia onde Deus vai vir de uma vez por todas, colocar fim ao pecado, julgar tudo aquilo que é de errado e abrir a eternidade. Só que quando eu falo do dia do Senhor, eu tenho que compreender que é um conjunto de situações que vão acontecer. Limpe da sua mente essa questão de um dia de 24 horas. Deus, na sua soberania, pode fazer no dia de 24 horas? Pode. Mas pela quantidade de coisas que vão acontecer, o texto nos remete ao quê? A um conjunto de decretos, de atitudes e de juízos que Deus vai trazer sobre a terra, para colocar fim a essa trágica história humana. História de pecado, história de injustiça, história de rebeldia e de rebelião contra o único e verdadeiro Deus. E o capítulo 14 começa de maneira taxativa. O dia do Senhor vem. Isso daqui é uma certeza. É muito importante nós entendermos de o fato que não aconteceu até hoje, é porque Deus, na sua misericórdia e na sua soberania, Ele tem abreviado esse tempo dentro da sua vontade. E tem resgatado pessoas. E tem retirado pessoas do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Mas o fato do dia do Senhor estar demorando não quer dizer que ele não vai acontecer. Eu gosto do exemplo da Arca de Noé. Noé pregou por mais de 100 anos. E o povo não deu bola. O povo não ligou. Num determinado dia, a chuva começou a cair. E veio o juízo, veio o dilúvio. E varreu a todos. Então, assim, o fato de estar demorando jamais quer dizer que não vai acontecer. O que quer dizer é que Deus é bondoso. E Ele está deixando esse dia para o tempo apropriado. Amém? Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. O que acontece? Veja, Deus rege as nações. As nações têm reis, presidentes, primeiro-ministros, mas a Bíblia nos ensina que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E olha que afirmação interessante.
Deus fala aqui que ele vai trazer as nações para atacar em Jerusalém. No capítulo anterior, nós vimos o começo dessa história, onde Deus fala que transformaria Jerusalém num cálice de tontear, num cálice de embriaguez, e que transformaria Jerusalém numa pedra pesada. E todos aqueles que quisessem tocar nessa pedra, carregar essa pedra, seriam esmagados. O que Deus está fazendo aqui? Está movimentando o coração dos homens, dos líderes, e trazendo eles à volta de Jerusalém. Isso nunca aconteceu. Aí você pode falar, mas pastor, em 70 depois de Cristo, o Marechal Tito sitiou Jerusalém por 3 anos e meio e a tomou e a destruiu. Veja, isso é uma sombra. Como que eu sei que não foi em 70 depois de Cristo? Porque em 70 depois de Cristo estava o exército romano e alguns povos árabes, sírios, libaneses daquela região. O texto de Zacarias é mais completo. O texto de Zacarias fala de todas as nações. De alguma maneira, as principais nações de toda a terra vão estar representadas nesse dia. Nas aplicações do texto, nós vamos ver como que Deus vai fazer isso. Nós temos a descrição disso. Então, se Zacarias fala, todas as nações, o que é? É o mundo inteiro. Outro detalhe, em 70 depois de Cristo, Deus não socorreu os judeus. No texto que nós vamos ver no capítulo 14, o próprio Deus socorre Jerusalém, provando que não aconteceu. Por isso que é importante, sempre que eu vou interpretar um texto bíblico, eu interpretar ele ao pé da letra, da maneira mais literal possível. Porque isso evita com que eu cometa erros. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma parcela da igreja que acredita que esse texto aqui se cumpriu há 2000 anos atrás. São os chamados preteristas. O que é preterista? Fala do passado. Só que para alegar isso, eles vão ter que dizer que o exército romano e alguns povos árabes, bem poucos, são o mundo todo. Já errou. Já interpretou fora do significado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Olha que interessante, novamente aqui no 14, nós temos a confirmação do que nós vimos já no 13. O próprio Deus vai pelejar contra essas nações. Existe uma profecia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39, a profecia de Gog e Magog, em que fala do conjunto das nações que Deus trairia contra Jerusalém. A descrição daquela batalha se aproxima muito do que está acontecendo aqui. E naquela batalha, nós vemos que o próprio Deus peleja contra os inimigos de Jerusalém. E eles são derrotados. Numa narrativa muito parecida. Pastor, quem é Gog e Magog? Gog e Magog é um símbolo. Gog e Magog representa os povos que são inimigos de Israel. Se você quiser aprender mais, entra no canal da nossa igreja, tem toda uma palavra falando sobre Gog e Magog. E lá você vai ter essa profecia em detalhes. Amém? Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras,
que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Olha que interessante, veja. Esse texto nos mostra, e eu tenho que entender aqui, que Deus aqui é Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ascende aos céus e 2 anjos aparecem para os discípulos e falam: olha, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, ele vai voltar, vindo do céu, de maneira visível. Então, existe uma promessa em mais de um dos textos do Antigo Testamento, em vários textos do Novo Testamento, de que Jesus vai retornar à terra como rei, como leão da tribo de Judá. Não vai vir como cordeiro, vai vir como um grande general para julgar a terra. E aí, esse texto de Zacarias nos dá uma imagem que só tem aqui. Por quê? Porque Jesus ascendeu no Monte das Oliveiras. Pastor, onde é o Monte das Oliveiras? Você pode visitá-lo hoje. É atração turística em Jerusalém. Todo mundo que viaja para Jerusalém visita o Monte das Oliveiras. Se você olhar um cartão postal de Jerusalém, e você, aquela foto que aparece a mesquita da cúpula dourada, aquela foto foi feita do Monte das Oliveiras. Agora, veja que interessante. Quando Jesus ascende, ele simplesmente sobe ao céu. Na sua volta vai acontecer um cataclisma. E Jesus vai botar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Essa informação só tem aqui em Zacarias. Por isso que eu falo que o final do mundo, o estudo dele, requer um estudo cauteloso, devagar, juntando todos os textos. E ao juntar o quebra-cabeça, você tem uma imagem clara da volta de Jesus. Mas o que eu quero que você guarde isso aqui. O Monte das Oliveiras vai ser fendido ao meio. Provavelmente vai acontecer um grande terremoto na volta de Cristo. E o Monte das Oliveiras vai se dividir ao meio. E Jesus vai colocar os pés sobre esses montes. O pé direito de um lado do monte e o pé esquerdo do outro lado do monte. E o que mais ajuda essa figura? Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim, como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Até aqui. Olha que interessante. Compreenda o quadro. Está havendo uma guerra. Exércitos do mundo todo estão à volta de Jerusalém. Deus coloca no coração dos reis da terra que ataquem Jerusalém. No capítulo anterior, nós vimos o seguinte, que Deus vai fortalecer o povo de Israel, e o mais fraco dos soldados de Israel vai ser como Davi. E eles vão lutar como nunca. É um pequeno país, um mísero país lutando contra as nações da terra. Vão lutar de maneira brava. Vão combater e matar muita gente. Porém, o exército de Israel vai ser derrotado.
E os inimigos vão entrar na cidade. Mulheres vão ser violadas. E o final do capítulo 13 mostra que 2/3 da cidade vão ser mortos. A profecia de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, também fala dos judeus mortos. Mas fala de um remanescente, de um povo que vai ser guardado. Ao mesmo tempo que estiver acontecendo isso, o povo vai começar a fugir da cidade. Juntamente com isso, Jesus retorna com os santos. É o que fala o final do versículo 5. Quem são os santos? Somos nós, igreja, juntamente com os anjos do céu. E ao retornar, o Monte das Oliveiras vai se dividir ao meio. E Jesus coloca o pé direito de um lado e o pé esquerdo do outro. E a população está fugindo em pânico pelo meio do vale. Esse é o quadro pintado aqui. Sabe o que é mais legal? Eu e você vamos estar lá. Nós vamos retornar juntamente com Jesus. E vamos estar nessa batalha, presentes. Provavelmente juntamente com os anjos dos céus, para pelejar a maior batalha da história da terra. É Jesus vindo estabelecer o seu reino. É Jesus vindo abrir a eternidade. É Jesus vindo julgar as nações. É isso que está aqui. Amém? Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Veja, esse versículo é um versículo de difícil interpretação. Nós não sabemos exatamente o que o versículo está querendo dizer, a gente tem uma noção. Imagine a seguinte situação, sabe quando o dia está amanhecendo? Um pouco antes do sol despontar? Não tem luz no céu? Tem, mas ainda não tem o sol. Parece que é isso que o versículo está querendo dizer. Por quê? Porque na volta de Jesus, os poderes dos céus serão abalados. O universo, como nós conhecemos, será abalado. Nós temos textos no Apocalipse, no Evangelho de Mateus, que mostram isso. As estrelas cairão do firmamento, a lua não dará sua luz, o sol se transformará em trevas. Parece que está falando do mesmo assunto. Agora, nós não temos ideia exatamente como vai ser isso. Mas o texto fala que Deus sabe exatamente como vai ser. Vai ser um dia diferente de tudo. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Amém? Versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Olha que interessante. Isso aqui é literatura profética. Quando o profeta olha para o futuro, ele vê cenas isoladas. À medida que a revelação bíblica avança, eu vou tendo mais informações que vão adicionando àquela cena. Para vocês terem uma ideia, entre o versículo 8 e o versículo 9, tem um caminhão de coisa que vai acontecer.
Mas na visão do profeta Zacarias, ele vê como uma cena. Então, do que ele fala? Do rio de águas vivas que vai estar sobre a terra e fala do reinado do Messias. Por quê? Porque para ele, Zacarias foi revelado apenas isso. Mas para outros autores bíblicos foram dadas mais informações. Mais à frente nós vamos entender melhor isso. Amém? Versículo 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Até aqui. Olha que interessante. Vamos começar de trás para frente. O versículo 11 vai falar de uma coisa que nunca aconteceu na história. Jerusalém habitar segura. Nunca aconteceu. Só vai acontecer quando Cristo voltar, quando o Messias vier. Por causa desse detalhe no texto, que nós sabemos que essa visão é para o futuro. Entende por que é importante você ser literal na interpretação? Senão você vai falar o que não deve. Agora, quando eu pego um versículo como o versículo 10, ele está falando o seguinte, que toda a terra em redor se tornará em planície. O que está falando aqui? Veja, da mesma maneira que o Monte das Oliveiras vai se dividir no meio, a geografia de toda a terra, o relevo de toda a terra, vai mudar. Nós temos textos que nos falam que os montes serão aplainados. Nós temos textos que nos ensinam que várias das ilhas vão deixar de existir. Nós temos textos que nos mostram cidades da terra caindo. Nós temos textos que nos mostram que esse terremoto em Jerusalém, a cidade vai se dividir em 3 partes. São outros textos de outros profetas que estão na Bíblia. Mas o que Zacarias está vendo aqui? Na ótica de Zacarias, ele está vendo a terra modificada. O Monte das Oliveiras, tão conhecido por ele, fendido ao meio. E o Senhor sobre o monte. Porém, ele está vendo algo depois. Jerusalém totalmente em paz e segura. E um rio da água da vida, um rio de Deus, fluindo do meio dela. Rio é vida. Lembra que Jesus falou? Aqui, no Evangelho de João, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a imagem que o profeta está vendo aqui, depois de tanta destruição, depois da volta do Messias, depois do dia do Senhor, é Jerusalém habitando segura. E o que é importante aqui, para mim entender o que Zacarias está falando? É importante eu recorrer a outros profetas. Eu poderia passar aqui a noite toda falando textos sobre a volta de Jesus. Mas eu fiz um resumo por amor dos irmãos e nós vamos ficar em 2 livros. Vamos primeiramente, livro do profeta Joel. Você volta um pouquinho de Zacarias, você vai encontrar Joel. Capítulo 1. Você vai voltando, vai passar por Abacuque, vai passar por Miqueias, vai passar por Amós e vai chegar em Joel. Capítulo 1. Enquanto você procura, eu tomo um gole de água. Joel 1,
capítulo 1, aliás, eu acabei de falar, versículo 15. Diz assim: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ó, somei mais uma informação: o dia do Senhor é um dia de assolação. Vamos seguindo na leitura expositiva. 16. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo, como geme o animal. As manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. O que Joel fala nesse texto? Joel fala do sofrimento da terra. Joel fala de fomes. O Apocalipse fala das mesmas coisas. O Apocalipse fala de toda a erva da terra sendo queimada. O Apocalipse fala de toda a água da terra ficar envenenada e se transformar como sangue. O Apocalipse fala dos poderes dos céus sendo abalados. Agora, o que eu tenho que entender? Joel viu um quadro, da mesma maneira que Zacarias. Os dois quadros se somam. Por quê? Porque os dois profetas, com uma diferença de 250 anos, tiveram visões do Apocalipse. Só que o Apocalipse, as visões só chegaram 500 anos depois. Quase 600. De Zacarias. E 1250 anos depois de Joel. Joel está vendo um quadro do quê? Da terra convulsionando. Irmãos, com a chegada do dia do Senhor, a terra como nós conhecemos vai deixar de existir. O dia do Senhor é um dia de fúria. É um dia de julgamento. É um dia de terrível juízo, como nunca houve. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião. Irmãos, quem não conhece, Sião é Jerusalém, é o Monte Santo do Senhor, é outro nome para Jerusalém. E clamai em alta voz do meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado exército. Sim, nada lhe escapará. Olha que interessante. Joel tem a mesma visão que Zacarias. Fala de um dia de trevas, como a alva, como o amanhecer. E fala de um grande povo, um grande exército, vindo. E mostra o seguinte, esse exército diante dele está tudo bonitinho, que nem o jardim do Éden. Mas onde ele passou, destruiu tudo. Quando as nações da terra vierem para cercar Jerusalém, elas vão vir de longe, vão vir destruindo tudo, moendo tudo. Como nós costumamos dizer aqui no Paraná, transformando tudo no chapéu velho. Vai destruir tudo. Percebem como Joel teve a mesma visão que Zacarias? E os dois tiveram a mesma visão que o apóstolo João, lá na frente, e isso é literatura profética.
Vamos lembrar, fazer só um parênteses. Lembra que nós estudamos em Daniel que o anticristo ia vir com seus exércitos contra Jerusalém? Daniel também viu. Por isso que eu falo, dá para ficar a noite inteira aqui falando do dia do Senhor. Mas eu escolhi Joel para ficar mais fácil. Mais um texto em Joel, Joel capítulo 2, versículo 30. Vira a página aí da sua Bíblia. Joel 2:30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha que interessante, nesses 3 versículos aqui, eu tenho a mesma visão dos salvos de Zacarias, eu tenho a mesma visão, e dos mortos. Só que aqui aparecem visões que estão em Mateus, faladas pelo próprio Jesus, fenômenos no sol e na lua, visões que estão em Apocalipse, faladas pelo apóstolo João, visões que estão em Miqueias, outro profeta, também falando do dia do Senhor. O que está mostrando aqui? A partir desse dia aqui é novo tempo. Lembra que Zacarias falou, o Senhor vai reinar? É novo tempo, outra situação. Amém? Mesmo livro de Joel, capítulo 3, versículo 1. Olha quanto texto em Joel. Lembrando que se os irmãos quiserem, tem no canal da igreja o livro de Joel exposto versículo a versículo. Você pode ir lá estudar esse livro. Amém? Joel 3, versículo 1. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para beberem. Até aqui, o que ele está falando aqui? Lembra, Zacarias? Trarei as nações contra Jerusalém. Lembra, Zacarias? Deus peleja contra as nações. Lembra, Zacarias? As mulheres serão forçadas e o povo será levado em cativeiro. Só que Joel vê de uma maneira diferente. Ele vê meninos e meninas sendo vendidos como escravos, por troca de prazer e de bebida. Mas todas as visões são o dia do Senhor, o conjunto delas é o dia do Senhor. O que é importante você entender? Quando eu tenho 2 textos claros, nítidos como esse, eu não precisaria de mais nenhum. Apenas com Zacarias e com Joel, eu tenho uma doutrina bíblica intocável, que ensina o seguinte, que Deus, no dia do Senhor, vai trazer as nações para lutarem contra Jerusalém. E que o próprio Deus vai se levantar e vai derrotar essas nações. Isso é uma doutrina bíblica. Porque eu tenho 2 textos claros e tenho um terceiro. Mas estou mostrando para você que apenas com palavras do Antigo Testamento, quem viveu naquela época já poderia entender como seria o dia do Senhor. Já poderia entender essa batalha, essa luta do povo, tudo isso. Veja que interessante, no dia do Senhor, tanto tem judeus mortos, como judeus levados como prisioneiros e como judeus sobreviventes. Os sobreviventes é o que fala
no versículo aqui. Espera aí. Não vou atrás. Quando ele fala aqueles que eu escolhi. Os escolhidos. Entendeu? Zacarias ensina que na volta do Senhor, Israel vai olhar para Jesus, vão prantear Jesus, lembra? Um pranto como nunca houve. E vão se converter. Mais uma doutrina bíblica. Confirmada em Romanos 11 pelo apóstolo Paulo. Todo Israel será salvo. Doutrina bíblica. Isso me ensina o quê, irmãos? Hoje Deus está lidando com a igreja. Israel é o povo escolhido do Senhor da antiga aliança? É. Mas Israel, para ser salvo hoje, precisa crer no Cristo. Só que nós temos a informação pela Bíblia que Deus vai mover de uma tal forma no final dos tempos que muitos judeus serão salvos. Em que Paulo usa até um exemplo, um superlativo. Todo Israel será salvo. Tamanha é a quantidade de judeus que vão ser salvos na época da grande tribulação. Como que o judeu vai ser salvo? Ouvindo o evangelho e crendo em Jesus. E se arrependendo dos seus pecados. Só existe essa forma. E o judeu que não crê, vai para o inferno. Simples assim. Amém? E aí, para encerrar o trabalho no livro de Joel, Joel 3, versículo 14. Olha que interessante essa visão. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, no meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. O que eu tenho aqui? A exata descrição do que Zacarias viu. O que é o vale da decisão? Lembra da cena? Jesus vem, o Monte das Oliveiras se divide ao meio e o povo começa a fugir em desespero pelo vale. Que vale que é esse? É o vale de Josafá, é o vale de Meguido, é o vale do Armagedon, é o vale da decisão, é um outro nome. É o mesmo quadro, é a mesma cena. Outra doutrina bíblica. Com apenas 2 profetas. Por quê? Porque a palavra de Deus nunca vai se contradizer. A Bíblia explica a Bíblia. Os textos são complementares. Um texto mais difícil é explicado por um texto mais fácil. E eu vou somando as informações de maneira prudente, e aí eu passo a ter informação bíblica. Que vocês viram, gente, numa boa, hein? Se o Lúcio ler aqui, ele entende. Lúcio, que você entendeu? Vai ter um monte de gente num vale, Jesus vai estar diante deles, e o sol vai escurecer, a lua também. Tem dificuldade nisso? Vai vir um monte de gente, vai usar as palavras estranhas, né, criança? Vai tudo contra Jerusalém, não é assim que ele vai falar? Mas ele está explicando o texto, e é isso mesmo que vai acontecer, percebe? Quando a Bíblia é interpretada de maneira simples e literal, praticamente eu tenho explicação de tudo, desde que eu respeite o contexto. Amém? Aí, para encerrar, vamos a um outro livro. Livro do Apocalipse. Último livro da Bíblia. Capítulo 6.
versículo 12, olha que interessante. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha o 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Até aqui. Qual é a cena? João, de maneira inspirada, escreve detalhes da mesma coisa que Joel viu e que Zacarias viu. Sol escurecendo, grande terremoto. Lembra que Zacarias viu a terra aplainada? Sexto selo. A isso nós damos o nome de revelação progressiva. Enquanto a Bíblia foi sendo escrita por 44 escritores diferentes, por aproximadamente 2000 anos, Deus foi revelando toda a sua história. E essa revelação se encerra em Apocalipse, capítulo 22, que foi escrito aproximadamente em meados dos anos 90 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás. E aí a revelação de Deus é fechada. E tudo aquilo que a gente precisa saber está ali. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que João, no Apocalipse, confirma as mesmas palavras dos dois profetas. Terremoto, poderes dos céus abalados, céus enegrecendo, os reis em pânico, porque eles sabem que Jesus veio contra eles. Com ira, bateram na cara, cuspiram, deram esponja suja para ele beber vinho, judiaram, chicotearam, fizeram carregar uma pesada cruz com as costas moídas. E o próprio Jesus podia dar ordem aos seus anjos. E eles iam voltar naquele momento, mas para pagar o preço, pelo meu pecado e pelo seu, ele foi até o fim, uma morte horrível, por asfixia, porque ele já não conseguia segurar seu corpo suspenso, e o ar começou a parar de entrar, e num determinado momento ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E dá um brado, e entrega o seu espírito, para a partir daquilo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Só que esse mesmo Jesus, 3 dias depois, ressuscita. Aproximadamente 50 dias depois, ele ascende aos céus. Hoje ele reina, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, controlando toda a história humana. E nesse texto aqui, ele vai voltar moendo tudo, rebentando com tudo. Um selo que abriu, 1/4 da população da Terra morre. Hoje, 2 bilhões de pessoas. Versículo 14, livra-nos da ira do Cordeiro, pois é grande a sua ira. Amém? Apocalipse, capítulo 16.
Tinha outros textos, mas eu estou procurando ser sucinto. Apocalipse 16, versículo 12. Diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha que interessante, qual é o quadro aqui? Tocou a sétima trombeta. A igreja foi arrebatada. Nesses momentos aqui, a igreja arrebatada, durante a sétima trombeta. O conteúdo da sétima trombeta são as 7 taças da ira de Deus. Aí Deus vai derramando as taças. Destrói toda a vida marinha, a água do mar vira em sangue, queima toda a floresta, a água potável desaparece, vira tudo sangue. No sexto selo, o rio Eufrates seca. Para quê? Para que o exército dos reis do Oriente venha marchando. Palavras do profeta Zacarias. Eis que trarei a Jerusalém todas as nações. Elas vão vir como? Andando, por avião, por helicóptero, infantaria. Isso daqui é a parte geográfica, para passar os exércitos. Passou pelo rio Eufrates, 2 dias de viagem, está no vale do Armagedon. Chegou às portas de Jerusalém. Entendeu o que está acontecendo aqui? Agora olha que interessante, olha o próximo versículo que vai falar. Só tem aqui no Apocalipse, versículo 13. E da boca do dragão, que é o diabo, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que está falando aqui? São enviados 3 demônios aos reis da terra. Para quê? Para trazer eles para a batalha. Essa informação só tem aqui. Joel viu, mas não viu isso. Zacarias viu, mas não viu isso. Vai ser usado o poder demoníaco para enganar os reis. Os reis vão marchar contra Jerusalém, influenciados por ação de demônios. Quando que esses demônios são liberados? Quando a sexta taça é derramada. Autorizada por quem? Por Jesus. Ele está determinando tudo. Ele está no controle de tudo. E olha o próximo versículo, como é surpreendente, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Olha que interessante, informação do versículo 15. Vai ter crentes aqui na terra. Vendo isso. Eu imagino, na minha interpretação do Apocalipse, que a igreja já foi tirada aqui. Mas não dá para ter certeza. Podemos ser nós aqui. Tá? O texto deixa em aberto. Entendeu? Pode ser que chegue um dia que a gente vai ver o noticiário, Rio Eufrates secando, e milhões de um exército vindo contra Jerusalém. Pode ser. Na minha interpretação do Apocalipse, eu acredito que um pouco antes disso, tem lá os estudos, a igreja é retirada, a igreja é arrebatada, mas ainda Deus continua salvando judeus e gentios, como nós, as nações. E eles vão ver isso. Amém? E aí eles se congregam aonde? Vale do Armagedon. Confirmando as palavras de Joel. Milhares e milhares no Vale da Decisão.
confirmando as palavras de Zacarias. Trarei os povos e vão se congregar diante de mim no vale. Percebe? É a mesma narrativa. E olha que interessante. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. Olha agora. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade, que é Jerusalém, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Até aqui. Confirmação dos outros textos. O grande terremoto, lembra? Montes das Oliveiras fendendo ao meio. Terremoto. Tudo igual. Só que João vê muito mais completo. Enquanto o que Zacarias viu em 11 versículos, João viu num livro inteiro. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. Aí mais um texto. Apocalipse 19. Uma informação que só tem aqui. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Que cena que é essa? Jesus Cristo, fiel e verdadeiro, cavalgando no cavalo branco da vitória. E quem está com ele? Eu e você. Confirmando as palavras de Zacarias e de Joel. Os santos virão com ele. Doutrina bíblica. Eu tenho certeza disso. E o que vai acontecer? Acelerando. Apocalipse 21, versículo 7. Outros detalhes eu vou dar depois, tá? Não é o foco aqui. Não, 21, 5. Diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que cena que é essa? Zacarias e Ezequiel. O rio fluindo de Jerusalém. A nova Jerusalém desceu do céu. Em frente a esse rio tem a árvore da vida, que simboliza a salvação de Cristo. E as palavras dos profetas estão cumpridas. E a partir daqui é eternidade. Novo céu, nova terra. A cidade de Deus vai descer do céu, essa terra vai estar recriada. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Para encerrar, consolai-vos com essas
palavras. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.